Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre missão de vida. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal chegar, me chegando. Eu organizei a nossa pauta hoje para falar sobre o propósito e a missão de vida, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre qual é o entendimento que eu tenho através da espiritualidade sobre o propósito, sobre a missão de vida, porque, na verdade, isso tudo vem registrado dentro de nós. Os grandes mestres da espiritualidade, eles falam isso, que a nossa missão, que o nosso futuro, que tudo vem registrado dentro de nós. O que cabe a gente é encontrar essas respostas que já vêm dentro, é justamente o processo de despertar da consciência, de expansão da consciência e encontrar dentro de nós mesmos, dentro desse processo aqui nessa experiência na Terra, né? Então, as informações de registro, todos os nossos registros, os mais importantes, a nossa missão de vida, ela tudo vem registrada dentro de nós. A gente já vem com essas respostas. Então, quando a gente fala em missão de vida, a gente tem, como se pode dizer, duas missões de vidas. Uma individual e uma missão coletiva. A individual tá relacionada ao nosso despertar e à nossa evolução como ser. A gente encontrar a nossa verdadeira essência e fazer o processo de expansão da consciência, né? Então, esse é a missão individual que a gente chama. Mas a gente tem uma outra missão que é o que é muito buscado, que é uma sede que a gente tem de resposta, que é sobre a missão coletiva, que tem a ver com a nossa missão profissional, com a nossa expressão para o mundo, com o nosso serviço para com a humanidade. Tá? Então são duas missões que a gente tem, uma de evolução e a outra que é então essa de missão externa para o coletivo. O que a gente veio para servir a humanidade? Qual é a nossa missão nessa vida? Essa é a busca que a gente tem. Mas o que acontece? Por que a gente se tudo isso vem dentro de nós, por que a gente se distancia tanto disso? Por que a gente acaba se distanciando disso tudo? Porque a gente acaba se distanciando pelas questões, pelas cobranças sociais do meio onde a gente está inserido. E é uma série de cobranças. São as profissões da moda, a necessidade de atender os pais. Quantas vezes já ouviu falar em alguém que queria... Eu conheço um caso de um menino uma vez que o sonho da vida dele era estudar história, mas não era uma profissão de status e os pais não permitiram. Então, ele não conseguiu estudar aquilo que ele desejava. Isso eu estou usando um exemplo muito simples para expressar quais são as cobranças sociais em que a gente está inserido, que a gente vive e que vai nos distanciando cada vez mais da nossa verdadeira essência. Eu mesma tinha vontade de fazer vestibular para psicologia na época que eu fiz e que foi totalmente desqualificado pelo meio em que eu estava inserido, pela família, pelo nosso ambiente social. Então, quando a gente vai precisando atender essas cobranças sociais para passar a ser aceito, para estar dentro de um contexto, para estar agradando gregos e troianos, a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira missão, daquilo que a gente realmente quer e que já está registrado dentro de nós, né? Então, quando a gente vai se distanciando, a gente vai criando com esse distanciamento e essa necessidade de atender as cobranças sociais do meio onde a gente vive, a gente vai criando feridas emocionais. A gente vai criando feridas emocionais e vai começando a buscar formas de ser aceito e de atender às necessidades da sociedade. E isso vai nos levando para cada vez mais longe de nós mesmos. Então, o que acontece? Quando a gente... chega um momento em que a gente cria essas feridas emocionais e que a gente está sempre buscando atender essas necessidades sociais, que a gente vai gerando e a gente vai se distanciando tanto de nós mesmos, que a gente vai gerando uma insatisfação interna.
E no que vai crescendo essa insatisfação interna é o que impulsiona o processo do despertar da consciência. Porque não tem muito como eu falar de missão de vida e não falar do despertar da consciência. Porque é uma coisa que está totalmente interligada uma com a outra. Então, esse distanciamento que a gente vai tendo dentro do meio social onde a gente está inserido, que vai nos provocando essa insatisfação interna, ela chega a um ponto que a gente precisa encontrar um verdadeiro sentido para a vida, e é quando a gente desperta a consciência. Então, quando a gente... enlouquecida para achar o propósito. Então, quando a gente começa a... Então, quando tu tá nessa insatisfação interna, olha só as pessoas falando, tô nessa insatisfação interna, enlouquecida pra achar o propósito. Então, o que acontece? Essa insatisfação interna nos provoca o despertar da consciência. Quando a gente desperta a consciência, começa a cair um monte de pergunta. Aí a gente começa naquela confusão, porque a gente começa a perder, a se distanciar daquela personalidade que a gente criou para satisfazer o nosso meio social, e a gente começa a buscar quem nós verdadeiros somos. E aí vem aquela busca incessante pelo propósito. O que eu vim fazer aqui? Porque isso tá ligado com a nossa verdadeira personalidade, com a nossa verdadeira identidade. E o propósito, ele está... E a missão de vida, o propósito, que eu entendo como a mesma coisa, ele é totalmente ligado com a gente nos identificar com o despertar e a gente saber qual é a nossa verdadeira essência. Porque como eu comentei lá atrás, essa resposta ela já veio dentro de nós. E aí a gente busca, e a gente tem duas formas, depois que tu desperta a consciência e que te dá esse start de tu querer buscar algo mais significativo para a vida, algo que encontre o nosso ser, a gente tem dois caminhos depois que a gente desperta. Ou a gente volta e começa a buscar fugas para amortizar as nossas feridas emocionais, para amortizar as nossas necessidades internas. Por que eu vou sair daqui? Eu vou ver um filme. Ou então eu vou para bebida. Então, válvulas de escape que a gente vai criando para nos amortizar, e no que a gente amortiza, a gente se alimenta dessas válvulas de escape, a gente passa a gerenciar a dor. E a gente não sai da zona de conforto. Então ou a gente segue esse caminho de a gente se manter na zona de conforto, gerenciando a dor e buscando fugas para amortizar essa dor, ou a gente começa a querer passar trabalho, porque a gente quer sair da nossa zona de conforto e buscar uma mudança de verdade. É aí que começa a andar o processo da expansão da consciência. Porque primeiro tu desperta, e quando tu desperta, tu tem essa opção, ou tu amortiza a dor e fica na zona de conforto, ou então a gente vai em busca de mudança. E é aí que tem uma chave que liga dentro da alma, dentro do coração e da mente, que é a chave da decisão. É a decisão que faz com que a gente parta por buscar verdadeiramente quem somos e cadê o nosso propósito, e encontrar qual é a nossa identidade. Porque a nossa identidade, ela tá atrás, o nosso propósito, ela tá atrás da nossa identidade, ela é somada uma com a outra. Então, esse processo, essa decisão que a gente toma de buscar mudança, de ir atrás do desconhecido, é uma mudança que desprende muita energia, ela dá muito trabalho. Mas é um trabalho que a gente passa, que se a gente resolve enfrentar essa barreira de mudança, que se resolve enfrentar essa barreira de sair da zona de conforto, a gente começa a ir buscar atrás de respostas. E essa atrás de respostas, o que mais faz com que a gente vá encontrando essas respostas e começa a encontrar essa identidade? É o processo do autoconhecimento. Só o autoconhecimento é que nos leva a encontrar a nossa identidade, o nosso verdadeiro ser em essência e a nossa missão de vida. Porque a gente sente dentro do coração, quando a gente desperta e quando a gente quer buscar qual é a nossa missão de vida, que a gente tem uma necessidade de servir à humanidade, de algo que seja produtivo para todo mundo. Que a gente consiga servir, que seja significativo para nós.
Essa é a sede que a gente sente. Então, pra gente fazer essa busca pela identidade, a gente precisa buscar o autoconhecimento e as ferramentas que o autoconhecimento nos traz. Então a gente pode, aí a gente vai atrás de pistas, a gente vai atrás do conhecimento da espiritualidade, do processo de conexão, onde a gente trabalha com a meditação, que a gente começa a se conectar com o nosso verdadeiro ser em essência, com o nosso eu superior. E aí a gente busca conhecimento, e aí aonde é que a gente busca esse conhecimento que nos ajuda no processo do autoconhecimento e que nos ajuda a encontrar as respostas que a gente está buscando, além do silêncio e da conexão interna. Os livros de pessoas que já percorreram o caminho do autoconhecimento, já percorreram o caminho da espiritualidade. Então são livros são ferramentas que podem nos auxiliar, exercícios que a gente pode estar buscando para desenvolver e encontrar mais respostas. Aí a gente tem também testes de personalidade que depois, mais tarde, eu vou compartilhar alguns aqui com vocês para ajudar nessa busca. Testes de personalidade, o nosso próprio mapa astral, ou seja, ferramentas que vão nos mostrando quais são as nossas características, que vão nos dando pistas de onde é que está a resposta que a gente está buscando. Eu quero compartilhar com vocês, porque como eu falei anteriormente, a resposta sempre está dentro de nós. Quando eu despertei a consciência, eu sempre tive uma insatisfação com minhas ações profissionais. Porque eu sempre lidei com empresas, fui empresária, mas eu não tinha uma satisfação. Eu estava ali para preencher um buraco. E eu sabia que a minha empresa não me satisfazia, que as minhas ações não me satisfaziam. Primeiro eu queria buscar um alto patamar, quando eu cheguei eu não era aquilo. Havia uma insatisfação interna. Mas eu também tinha uma resposta que estava dentro de mim, porque como eu falei, tudo está dentro de nós. Sabia que tinha algo significativo, e eu queria saber o que era esse processo, o que era de tão significativo que eu tinha. Então, quando eu entrei logo no despertar da consciência, que eu comecei a buscar quem sou eu, de onde vim, a verdade do mundo, quando tudo começou a se desmanchar em volta e eu comecei a buscar essas respostas, eu tava participando do Mastermind com uns amigos e um amigo meu pegou e me fez uma pergunta, porque a gente tava criando novos negócios com esse Mastermind e ele falou assim, ó, o que supre a tua alma? O que te preenche a tua alma ao fazer? Aquela pergunta me enlouqueceu, gente. Me enlouqueceu. A astrologia é uma ótima ferramenta. Exatamente, vou passar um site depois aqui para vocês fazerem o mapa, que é maravilhoso, que também vai ajudar a dar muitas pistas. Mas tá, voltando, eu fiquei louca com aquela pergunta, porque já era uma pergunta que já estava dentro de mim, e alguém veio de fora, tudo que tá dentro tá fora, então veio essa pergunta de fora também. E eu entrei numa busca tão compulsiva não é a palavra certa, porque compulsão é algo meio negativo, mas uma busca tão incessante que eu não conseguia mais parar de buscar. Então eu busquei ferramentas de tudo que vocês podem imaginar. Era livros sobre o propósito, livros sobre personalidade, mapa astral, exercícios sobre propósito, tudo que era vídeo sobre propósito, sobre missão de vida, absolutamente tudo que falava sobre isso eu tava atrás. E era uma busca que eu não consegui parar enquanto eu não encontrava essa resposta. Eu levei mais ou menos 2 anos e meio incessantemente atrás dessa resposta. Só atrás dessas ferramentas, buscando entender quem era a minha personalidade, o que era o mapa astral, o que dizia, porque o nosso mapa e esses testes de personalidade, como o Enneagrama, o Enneagrama, ó gente, esse livro aqui ele é maravilhoso, ele fala sobre os 9 tipos de personalidade, depois eu vou passar para vocês também. E então eu ia buscando todas essas ferramentas que me dessem pistas do que tinha, porque as pessoas falavam assim, ó, mas vem com pergunta, se tu não precisasse de dinheiro e nem agradar ninguém, o que tu faria sem ver o tempo passar? Que tu não perceberia o tempo passar e que tu poderia fazer livremente. A pergunta é linda, mas a resposta é muito difícil de encontrar, porque ela tá totalmente ligada ao processo de conhecimento, ao processo, sim.
viu? Buscando a missão, ó, com 51 anos. Não importa a idade que a gente tem, importa é a gente buscar essa resposta. E a gente só busca essa resposta, a gente só encontra essa resposta quando a gente busca persistentemente por ela. Porque quando a gente busca essa resposta, a gente vai descobrindo a nossa identidade. E quando a gente vai descobrindo a nossa identidade, a gente vai buscando a cura das nossas feridas emocionais. E é aí que a gente vai buscando, como é que eu posso dizer? Um ser completo, quando a gente vai buscando a nossa serenidade como ser, quando a gente começa a nos encontrar por completo, porque não adianta a gente ter todas, uma, duas, três áreas da vida feliz, ter um casamento feliz, ter uma família maravilhosa, ter uma boa vida financeira, mas se tu não tiver a tua missão de vida, se tu não souber qual é o teu propósito, a gente é incompleto. Eu falo por mim, eu tinha quase todos os pilares da vida muito bem estabelecidos, eu tinha um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, mas eu não sabia minha missão de vida. E a gente se torna um ser totalmente incompleto e vazio quando a gente não tem essa resposta. Porque isso é a nossa expressão da nossa alma. Esse é o nosso serviço à humanidade. Por isso que é tão importante a missão de vida. Se a gente não encontra a missão de vida, a gente não vai ser um ser completo. E a gente precisa buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. E a missão de vida, que é a expressão da alma, que é a expressão do ser, que é o serviço à humanidade, sem essa resposta, nada feito, nada feito. Eu falo muito e muito rápido. Então, voltando ao meu processo, eu comecei a buscar incessantemente essa resposta em absolutamente tudo. O dia que eu encontrei essa resposta, eu me lembro exatamente aonde eu estava, o que eu estava fazendo e o dia que estava. Foi no dia 9 de janeiro de 2018. Às 16 horas da tarde. Olha que marco! Então foi quando eu encontrei essa resposta. Quando eu encontrei essa resposta, foi uma coisa tão óbvia, porque era uma resposta que já vem dentro de nós. Foi tão óbvio que eu fiquei braba comigo mesma. Como foi que eu não tinha pensado nisso antes? Que era fazer o que eu tô fazendo aqui nesse exato momento. Que é ajudar as pessoas a encontrar ao caminho do autoconhecimento e a encontrarem o seu verdadeiro potencial, a dar pistas para as pessoas num caminho que eu vim percorrendo, que era através da expansão da consciência e do autoconhecimento. E aí eu pensei, como que eu não tinha encontrado essa resposta antes? Então assim, vocês que estão procurando essa resposta, pode ter certeza absoluta, essa resposta ela tá dentro de cada um de vocês. E a hora que encontrarem essa resposta, muitos vão se perguntar, como eu não me dei conta disso antes? Porque daí, depois que tu encontra a resposta, tu vai começando a te lembrar das coisas de infância, das coisas de adolescência, das tuas preferências. Eu adorava tarô, carta, misticismo, psicologia, que era a faculdade que eu queria ter feito. Então, tudo foi se juntando. Me lembrei de coisas como na adolescência que eu assisti um programa na Discovery sobre o cérebro e que eu falava naquele dia, eu lembrei que eu ia estudar tudo sobre o cérebro, que eu ia entender todos os mistérios do cérebro. Olha que loucura! E tudo isso estava dentro de mim. Então, quando eu encontrei a resposta, eu comecei a lembrar de todos os eventos que passaram na minha vida, que complementavam e afirmavam e confirmavam essa resposta que eu tinha encontrado. Então, gente, o processo de a gente encontrar a missão de vida é a persistência, é o despertar da consciência, é superar as feridas emocionais, é buscar a identidade. E não é fácil, não é fácil. Quantas vezes eu via algum vídeo e falava assim, poxa, os caras falam tanta facilidade e eu não consigo encontrar essa resposta, porque não é fácil, mas vale cada segundo do trabalho que a gente tem de encontrar essa resposta depois que a gente encontra. Vale cada fração de segundo. Por isso que a persistência, eu falo muito sobre a persistência nos meus conteúdos que eu compartilho aqui com vocês, e a persistência em buscar essa resposta, ela é fundamental
pra gente não voltar pra zona de conforto e não optar por buscar, buscar fugas e não começar a voltar a gerenciar a dor e o sofrimento. A gente precisa buscar incessantemente, porque só buscando incessantemente que a gente vai expandir a consciência, que a gente vai curar as nossas feridas emocionais e que a gente vai tirando essas cascas que a gente foi criando ao longo dos anos, que foi colocado pela... Não fiz ressonância, mas faz parte do meu projeto. A gente vai tirando essas cascas, que a gente vai criando cascas, como se fossem cascas de cebola, ao longo dessa vida para nos sentir aceito, para atender as necessidades de uma sociedade. Então a gente precisa desaprender. Na verdade, esse é o processo. A gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu, que é tirar todas essas cascas que a gente foi criando ao longo desse processo, para aí a gente encontrar a resposta lá dentro. Porque nós somos infinitos internamente. Infinitos internamente. Então, quando a gente tá com muita casca, quando a gente tá com muita ferida, quando a gente tá com muita barreira que nos distanciando de nós mesmos, mais trabalho dá da gente encontrar essa resposta. E por a gente ser infinito, essa resposta ela tá dentro da gente, mas às vezes ela tá lá escondidinha, esperando que tu encontre, que tu rale bastante para encontrar. Então a gente precisa buscar pistas, e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas que eu utilizei para me darem pistas, porque não é que uma ferramenta vai te trazer a resposta, não é um mapa astral que vai te trazer a resposta, não é um teste de personalidade que vai te trazer a resposta, mas essas ferramentas, não é um livro, não é 2 livros, são vários livros, são todos os testes, é a tua busca, é o teu silêncio, é a tua conexão, é todo esse conjunto de ferramentas que vão te trazendo busca e que vão te trazendo pistas, e além das pistas vão tirando essas cascas que a gente foi criando e vão nos levando a encontrar a resposta. Essa foi a minha experiência para encontrar a missão de vida, para encontrar o propósito. E foi através desses estudos que eu cheguei a essa conclusão do que eu tô compartilhando com vocês. Então, assim, persistência. E busquem todas as ferramentas que pode encontrar. Eu tenho amigas minhas que eu falo seguido, que elas estão constante, eu me vejo nelas há um tempo atrás, e elas buscando constantemente, elas só vê conteúdo se for sobre a missão de vida, senão não, eu só quero saber disso. Era assim que eu tava também. Então, continua buscando e busquem as ferramentas que mostrem para vocês pistas de quem vocês são, de quem nós somos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa semana eu vi um teste de personalidade bem interessante, que eu não vou conseguir colocar no link aqui, mas depois que eu encerrar Quanto tempo demorou para encontrar o teu propósito? Então, desde que eu comecei com essa busca incessante, desde o dia em que eu disse assim, cara, não aguento mais, eu tenho que saber essa resposta, e eu fiquei compulsivamente atrás disso até encontrar, foi de 2016, 2 anos e meio. 2 anos e meio que eu fiquei buscando incessantemente, fazendo teste de propósito, vendo live de propósito, vendo tudo sobre missão, lendo livros sobre missão, estudando sobre personalidade, estudando mapa astral, todas as ferramentas que pudessem me dar pista das minhas características, eu fui buscando. E aí eu fui buscando, eu ia somando. Aí depois eu fazia um mapa, fazia um teste de personalidade, eu lia um livro das anotações que eu lia e eu juntava todas aquelas informações para ver o que aquilo ali podia me dar pista do meu propósito. E assim eu ia estudando, eu fui estudando quem eu era e buscando pistas em todas essas ferramentas que eu encontrava pela frente. Eu ia juntando todas as ferramentas que eu estudava e ia juntando essas características. Agora, foi isso me ajudou a encontrar a resposta. Isso me impulsionou a encontrar a resposta. Foi a forma que eu encontrava de buscar essas respostas. Mas não é uma ação em particular que vai trazer essa resposta. É um conjunto de tudo isso. De meditar, de se conectar, de pedir informação para o eu superior, para pedir para o universo que mande essa resposta, somada essas pesquisas, então é um conjunto de todas essas ações que é o processo de autoconhecimento, de expansão da consciência. É isso que nos traz a resposta.
É isso que nos traz a resposta. É o processo do autoconhecimento como um geral, porque o autoconhecimento é tu buscar a tua identidade, tu buscar quem tu é, buscar a espiritualidade, buscar a conexão com o eu superior, buscar a conexão com o universo. Então todo esse estudo, toda essa pesquisa de autoconhecimento e ferramentas é que nos ajudam a encontrar essa resposta. E foi isso que eu fiz. E é essas ferramentas que eu quero compartilhar. Então, a minha ideia era isso. Eu recebi uma pergunta essa semana. Já recebi, na verdade, várias perguntas. Várias pessoas mandavam no direct. Eu recebi uma caixinha do Stories essa semana. E aí eu resolvi. Então, já faz tempos que eu tô querendo chamar no meu coração de estar compartilhando. Porque tem muita gente buscando o propósito. E essa é uma sede de quem desperta a consciência. Como a gente está num momento em que está muita gente despertando a consciência, que é fruto da transição planetária, então essa sede pela missão de vida, ela está muito latente em todo mundo. E tu sabe como é que eu resolvi essa live de definir esse tema? Há 2 dias atrás eu estava dormindo. No meio da madrugada eu acordei com essa mensagem de faz uma live falando sobre a missão de vida e o propósito. Aí eu acordei, eu anotei tudo que me veio à mente, como se eu tivesse recebido, e foi aí que eu organizei toda essa live falando sobre... Só um pouquinho, você já fez conexão com o seu através da medicina sagrada da Ayahuasca? Já fiz. Já fiz também, são experiências incríveis. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, acho que vale a pena fazer. Então, eu recebi essa informação à noite, eu anotei tudo e vinha essa informação, fala tudo tu pesquisou, tudo conta como é que foi o teu processo e compartilha as ferramentas que podem ajudar as pessoas a encontrarem isso. Então, já há 2 madrugadas atrás eu já estava com esse conteúdo organizado. Então, assim, ó, eu vou colocar agora, depois finalizar a live, eu vou colocar lá nos stories um site sobre estudo de personalidade. Tu vai fazer um teste de personalidade que eu conheci essa semana, que foi indicado pelo Tite, o Pablo Marçal, que eu indiquei pra vocês. Quem não segue eles, vale a pena seguir o trabalho de desenvolvimento humano. E foi um teste de personalidade que eu fiz, eu achei maravilhoso. Eu vou colocar o link pra vocês lá nos stories desse teste. Tem um outro site que faz o mapa astral, que se chama astro.com. Eu vou colocar depois, porque é difícil eu colocar aqui agora os links, mas eu vou colocar depois ali no stories, astro.com, para tu fazer. É o site mais completo que eu já encontrei de mapa astral, onde fala sobre todas as áreas da vida. Então, e também tem o Eneagrama, na internet tem vários testes sobre o Eneagrama, que é uma das ferramentas mais profundas, que fala sobre os 9 tipos de personalidade. Quem puder ler o livro também, eu acho que vale muito a pena, é uma baita ferramenta para levar a encontrar essa resposta. Mas tem testes também na internet, e eu vou compartilhar o link lá no Stories de teste do Eneagrama de personalidade. Então são 2 testes de personalidade, o Eneagrama e esse outro que eu não me lembro agora o termo, que eu vou colocar lá o link, que vocês podem estar fazendo, e inclusive vocês podem estar batendo as informações dos testes para ver o que te traz mais pistas sobre as tuas... sobre a tua personalidade no geral, sobre profissão. Faz essas ferramentas. O astro.com, que também vai te dar o teu mapa astral, pega o resultado do mapa e junta as informações, bate as informações que as ferramentas e os testes vão proporcionar para que tu pegue pistas das tuas características natas, que podem estar te ajudando a te levar à resposta da missão de vida, do propósito. Então essas são umas dicas bem legais. Existem alguns livros também, como O Propósito, de Sri Prem Baba, que é maravilhoso, também vale a pena ler o livro.
E tem um outro livro que eu não me lembro o nome, mas que eu vou colocar também lá no Stories para vocês. Então, façam esses testes de personalidade, façam o mapa astral, busquem esses livros, porque e medita, gente. Medita e pede para o universo mandar essa resposta. Ou melhor, fazer com que tu encontre essa resposta aqui dentro, porque ela já tá aqui dentro. Então, essas são todas as ferramentas que eu utilizei, que me ajudaram a me levar a encontrar a resposta, e que eu tenho certeza que vão trazer pistas para vocês também, e que vão ajudar vocês também a encontrar, tá? Eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, que algumas eu fui respondendo no meio do assunto. A próxima vez eu vou ser mais organizada, eu vou responder tudo no final. Não sei, estudando quem eu era. Já fiz conexão com ayahuasca. Deixa eu ver as perguntas aqui. Quanto tempo demorou para encontrar o propósito? Então, eu acho que já respondi, né? Desde que eu comecei essa busca incessante, eu levei 2 anos e meio. Fazer ressonância eu acho bem legal, bem legal. Eu não sei se a ressonância harmônica ela serve mais para te trazer informações e para tu acessar informações, né? A ressonância harmônica, ela é, para quem não conhece, ela é desenvolvida pelo professor Hélio Couto, né, que é um dos maiores professores de física quântica aqui do Brasil, e a ressonância, pelo que eu entendo, de tudo que eu estudei, talvez ela tenha alguma forma de ajudar a encontrar a missão de vida, mas pelo que eu mais entendo sobre ressonâncias, que são ondas de informação. Então, tu acessa essas ondas de informação. Então, vamos supor que, usar um exemplo bem simples assim, que tu queira absorver conhecimento sobre o Eneagrama, por exemplo, tá? Claro, tem livro, tem ferramenta, enfim. Mas que tu queira receber essas informações. Então, dentro da ressonância, tu vai solicitar as ondas de conhecimento de quem criou o Eneagrama, e que vai puxando para registrar no teu subconsciente essas ondas de informação. Esse é o meu entendimento sobre a ressonância. Eu tô nessa fase buscando a minha missão que eu vim fazer aqui. Entra no processo de autoconhecimento e só para quando tu encontrar a resposta, porque vale a pena. Vale a pena. A astrologia é uma excelente ferramenta. Porque ela te traz muita informação sobre as nossas características, né? Então, a astrologia ela nos traz muitas pistas. Por isso que eu falei ali do mapa astral, que eu vou colocar o site para vocês lá do astro.com. Ando muito impaciente e paralisada. Por que tu anda muito impaciente e paralisada? Quando a gente tá em busca de resposta e a gente tá assim com muita sede de resposta e a gente demora a encontrar a resposta, às vezes a gente fica mesmo impaciente. E paralisar, a gente começa a paralisar quando a gente absorve informação demais e a gente não processa. Porque o cérebro, ele não foi feito só para absorver informação, ele precisa processar a informação. Não é à toa que a gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente estuda. Porque a gente aprende mais quando a gente processa. Então, se tu te sente impaciente e paralisada, possivelmente, tu pode estar buscando muita informação, tá demorando a encontrar as respostas que tu busca, então fica impaciente e não tá processando esse volume de informação que tá consumindo, e isso começa a paralisar. Já aconteceu isso comigo também, de eu estudar demais e começar a absorver informação demais e chegar a um ponto que eu não sabia mais o que fazer, porque eu não estava processando a informação, eu só estava consumindo. Isso não é saudável. Estou quase 0 na fuga, porque não sei que não adianta. A fuga não adianta. A fuga, ela amortiza a dor e nos mantém só no... O que é fuga, gente? Só para quem não estava no começo. A fuga é quando tu busca ferramentas para amortizar a dor. Tu prefere ver um filme do que ler um livro que vai te trazer a resposta para buscar espairecer. Prefere tomar um vinho, tomar álcool para buscar esquecer. Busca nas drogas para buscar esquecer a realidade. Então são ferramentas de fuga que fazem a gente amortizar a dor. Então a gente passa, em vez de buscar a nossa missão de vida, em vez de buscar aquilo que vai nos fazer um ser completo,
e feliz, a gente mas que dá trabalho buscar, a gente, para não ter trabalho, a gente fica nos alimentando com fuga e administrando dor. E tem gente que leva a vida inteira nessa. Isso aí é foda. Enlouquecida para achar o meu propósito. É bem assim. Quando a gente tá buscando essa resposta, a gente fica definitivamente obcecada por essa resposta. Porque essa resposta, ela nutre o nosso ser. A gente precisa encontrar o que tem de significativo para nós. E a missão, é a missão que dá o significado para tudo. Porque depois é o que nos completa. Não adianta a gente ter 1, 2 ou 3 áreas da vida feliz e o resto incompleto. Então, e a missão de vida, eu vejo que por essas cobranças sociais que a gente vive, que vão nos provocando esse distanciamento da nossa verdadeira essência, a gente é um dos elementos que a gente mais se distancia. E é um dos elementos que sem ele a gente não consegue ser pleno. É a missão de vida. Porque é o que a gente vai servir à humanidade, né? A missão de vida, ela é relacionada ao coletivo, é o quanto a gente é útil para o coletivo, e todos somos um. Então a gente se sente, nós seres humanos por natureza, a gente se sente muito mais completo quando a gente consegue servir à humanidade, ser útil para com o próximo. E isso nutre a nossa alma. É isso que nos alimenta o nosso ser com felicidade. E a nossa missão de vida é exatamente isso. É aquilo que a gente pode servir ao próximo, que pode estar proporcionando felicidade ao próximo também. Por isso que ela é tão importante. Então, gente, como orientar as pessoas que estão muito ansiosas nessa pandemia? Que terapia buscar? Olha, algumas formas de buscar amenizar essa ansiedade na pandemia. A primeira coisa é parar de ver televisão. Porque as pessoas estão buscando, elas se alimentam da pior informação que tem, que é a televisão, tá? A televisão, ela tá alimentando o medo. A pandemia, ela é um vírus do medo, tá? Tudo é energia. Então, o que acontece? O vírus, ele vibra lá em 70 Hz, tá? Qual é a vibração do medo? A vibração que tá o vírus. Então, as pessoas que mais estão com medo, as pessoas que mais estão sentindo medo e pânico, são as pessoas mais suscetíveis a se conectar, a ressonar com a onda do vírus. Então, quanto mais medo eu vibro, mais propícia eu tô a ficar infectada, tá? Então, qual é a ferramenta que estimula o medo nas pessoas? É a mídia. É um caso pensado, gente. A gente ainda está num sistema chamado Matrix, onde alimenta o pânico, o terror e tem objetivos obscuros para dominar a humanidade por trás, tá? Eu não gostaria de me aprofundar muito nisso, a gente pode falar isso num segundo momento, mas é importante que a gente entenda que a gente está numa Matrix e que a mídia, ela é a ferramenta mais forte, é o músculo mais desenvolvido da Matrix, porque é ele que trabalha com a programação mental das pessoas. Então a mídia estimula o medo, baixa a vibração das pessoas, fica muito mais fácil uma conexão. Então, além de orientar as pessoas a se distanciarem da mídia, a outra coisa é buscar aprender a meditar. Meditação é a ferramenta, é a única ferramenta que vai fazer a gente se conectar de verdade e nos conectar com o nosso verdadeiro ser. Ah, mas eu sou agitada, eu não consigo meditar. Gente, eu era extremamente agitada. Eu tenho uma mente agitada. Tu pode ver, eu falo rápido, eu gesticulo, toda a minha informação toda é rápida. Então, assim, ó, eu ouço muito isso, eu não consigo meditar porque a minha cabeça não para de pensar. É justamente por isso que precisa meditar, para parar de pensar. Porque quanto mais a gente pensa, mais dominado pela mente a gente tá, mais cansado e fadigado, estressado a gente fica. Então, a mídia é cheia de mensagens subliminares negativas, com toda certeza. É o trabalho dela e ela trabalha isso com maestria.
Então, voltando à meditação, a meditação é a maior ferramenta de conexão que a gente tem. As técnicas de visualização que a gente trabalha, a reprogramação da mente com o subconsciente, para tudo isso precisa da meditação. Então, assim, ó, lá no meu canal do Mente Consciência do YouTube, tem um curso gratuito de meditação de 21 dias para aprender a meditar. É um curso da professora de meditação Elaine Silveira Naldi. Eu sempre indico esse curso porque eu só indico e só falo sobre as minhas experiências e as ferramentas que eu utilizei. Então, eu coloquei, o curso tá lá gratuito para quem quiser acessar lá no canal do YouTube. Acessa lá, seja persistente e faz um exercício por dia durante 21 dias. Depois que eu fiz esse curso de meditação, eu nunca mais parei de meditar. Porque ele tem toda uma técnica desenvolvida que vai te levar ao estado meditativo e no final tu vai aprender a meditar. Ele é maravilhoso esse curso. Só que precisa de uma coisa, precisa de persistência, precisa fazer. A gente não adianta conhecimento, gente. Ele só serve quando a gente coloca ele em ação. Se a gente só absorve o conhecimento e não coloca em ação, ele não serve para nada. Ele não serve para nada, porque é tu colocar em ação o teu conhecimento que vai te trazer resultado, percebe? Se tu não praticar o conhecimento, ele não vai trazer resultado. Por isso que é importante aprendeu a técnica, o curso tá lá, faz, mas pega e faz. Organiza acordar meia hora mais cedo para fazer o treinamento, faz, porque no primeiro dia, nos primeiros 7 dias, eu acho que é 7 minutos. É pouco tempo, sabe? E no final são 15 minutos por dia. Tu vai terminar, 15 minutos que tu dedica. Mas o importante é ter a disciplina e a persistência de fazer. Porque é isso que vai te transformar. Então, assim, ó, para ajudar as pessoas que estão muito nervosas no processo da pandemia, tira da frente da televisão e medita. Eu acho que são as ferramentas mais poderosas que a gente pode indicar agora. Se a gente passar muito mais coisas, acaba não processando e não praticando. Então, se tu conseguir fazer essas duas coisas, vai ser maravilhoso, vai ser transformador. Amados, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não parem de buscar a missão de vida, porque vale muito a pena encontrar essa resposta, vale muito a pena. Porque é uma vida com todo um significado que tem depois. Vale a pena passar esse trabalho, vale a pena sair da zona de conforto, vale a pena buscar, vale a pena o desconhecido, vale a pena investir nisso, porque a satisfação que tu vai ter interna como um ser é tão grande depois que nada paga a resposta que tu vai encontrar com essa busca. Então, assim, ó, te dedica, não desiste de procurar. Não desiste de procurar a missão de vida. Vale muito a pena encontrar. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que eu posso estar respondendo aqui. Numerologia ou astrologia? Os dois. Os dois. Todas as ferramentas que tu puder utilizar para te trazer pistas e te trazer um pouquinho de informação que seja sobre quem é o teu verdadeiro eu, vale a pena. Então, se tu tiver... Eu não fiz ainda numerologia, até vou pegar a tua dica aqui e vou buscar algum teste de numerologia. Eu encontrando algum teste legal de numerologia, eu vou compartilhar lá no Stories com vocês. Como encontrar essa resposta? A resposta da missão de vida é isso que eu estava falando, é através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, buscando todas as ferramentas que podem te auxiliar no processo do autoconhecimento e de te falar sobre te dar pistas sobre quem é a tua personalidade. Deixa eu ver. O que você indicou para seguir do início da live? No início da live, eu estava falando sobre que a missão de vida é uma resposta que ela já tem dentro de nós. A gente já nasce com isso. O nosso trabalho aqui como encarnado é a gente buscar... a missão de vida, a gente tem 2 propósitos, o individual e o coletivo. O individual é o autoconhecimento, é a expansão da consciência, é a espiritualidade, a expansão
da espiritualidade como um todo. Então é o despertar e a expansão da consciência como indivíduo, como a evolução interna. E a missão de vida, o propósito coletivo, é a tua expressão da tua alma, é o serviço que tu traz para a humanidade. Então são duas missões que a gente tem. E todo mundo sabe que a gente tem esse desenvolvimento interno, a expansão da consciência, né? Mas o nosso foco aqui hoje é falar como formas de buscar a missão de vida, a expressão da alma, a missão de vida, o serviço que a gente tem para a humanidade, né? Então, o caminho é esse, através do autoconhecimento, através da meditação, da conexão com o eu interior, através de livros que te trazem informações. Tem vários livros que falam sobre o propósito, eu vou deixar uma indicação de livro depois lá no Stories. Ferramentas de estudo de personalidade, como o Eneagrama. Uma outra ferramenta que eu vou colocar o link lá no Stories depois, que a gente encerrar a live. A astrologia, numerologia, tudo que pode te dizer algo sobre ti, tu vai absorvendo essas informações, vai criando um mapa. Todas essas ferramentas, elas vão te dar pistas para tu encontrar a resposta da missão. E essas ferramentas, elas auxiliam o quê? No autoconhecimento, né? Na expansão da consciência. E quando tu vai seguindo esse caminho, tu vai também identificando as tuas feridas internas, que são as feridas que a gente vai criando ao longo da vida para atender as cobranças sociais do meio onde a gente está inserido. Então, esse processo de cura interna e de autoconhecimento vão nos levando a encontrar essa resposta. E eu tô dando aqui as dicas que eu utilizei para encontrar minha resposta. E eu usei todas as ferramentas, com exceção da numerologia, que eu vou usar essa de que vou buscar, apesar de eu já ter encontrado a minha missão. Todo mundo está no processo da expansão da consciência. Eu acho que a numerologia é uma ferramenta maravilhosa que pode nos auxiliar. Então, todo teste de personalidade, mapa astral, livro, exercícios que tu encontrar na internet. Eu tenho um outro exercício aqui que, se eu encontrar, eu vou publicar lá no Stories também. Todas as ferramentas que eu tenho, eu vou compartilhar lá. E os links. E tudo isso tu pode estar buscando para te dar pistas até tu encontrar. Mas não para de procurar. Não para até encontrar. Então, era isso que a gente estava falando no começo da live. Deixa eu ver outra pergunta. Se você conhece a Mai Andrade, poderia fazer uma live com ela. Iria ser sensacional, porque vocês duas são muito conhecedoras de consciência quântica. Conheço, ela é maravilhosa, com certeza. Temporariamente humana, com certeza. Eu até vou seguir tua sugestão, vou entrar em contato com ela pra gente ver se a gente faz uma live juntas. Eu acho que a gente pode contribuir bastante, trocar bastante experiência e conhecimento, vai ser ótimo. Uma ótima sugestão. Amados, vocês ficaram com mais alguma dúvida? Não deixa de procurar a resposta, não desista em nenhuma fração de segundo. Vale a pena demais encontrar a resposta da missão de vida. Vale muito a pena. Não deixa. Eu vou estar encerrando aqui agora, gente, e vou colocar as ferramentas dos testes de personalidade lá, do astro.com, e a indicação dos livros que falam sobre propósito, colocar todas as ferramentas lá para vocês buscarem as pistas que vocês estão precisando para encontrar a resposta de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem no direct, eu vou ter o maior prazer de responder. Eu tô aqui exatamente para isso. Beijo no coração e até a próxima live.